Nós queremos cumprimentar você nessa manhã com um bom dia, dizer da nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez, reunidos, para adorarmos o nome do Senhor, para buscarmos a presença, a face do Senhor. E assim como você está no seu lugar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos, colocar nosso coração, nossa vida diante do Senhor. Colocar nossa semana, colocar nossos dias. Nos colocar por completos na presença do Senhor. Se você consegue encontrar aí no seu coração gratidão nessa manhã, eu gostaria de pedir para você colocar isso para fora. Se você pode encontrar alguma coisa para agradecer ao Senhor nesse dia, nessa manhã, abra os seus lábios e comece a agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã nós nos colocamos diante da Tua presença e nós somos tão gratos, Senhor. Nós somos tão gratos pela Tua presença, nós somos tão gratos por quem o Senhor é. Nós somos tão gratos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós humilhamos nosso coração, nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa manhã. Queremos reconhecer, Senhor, o Teu senhorio, a Tua majestade. Queremos reconhecer, Senhor, reconhecer a Tua grandeza. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome, pois não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Oh, grandioso, poderoso, levantamos nossa voz, levantamos nossa voz, grandioso, poderoso, nós levantamos nossa voz, levantamos nossa voz, grandioso, poderoso, nós levantamos nossa voz, levantamos nossa voz, grandioso, poderoso, levantamos nossa voz, levantamos nossa voz a Ti. A Ti. A Ti. A Ti. A Ti. Levantamos nossas vozes a Ti. Grandioso, grandioso, poderoso,
Nós levantamos nossa voz, levantamos nossa voz, grandioso, poderoso. Nós levantamos nossa voz, levantamos nossa voz a Ti. A Ti. A Ti. A Ti. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é, imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão
Deus poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Nunca mudará. Tu nunca mudarás. Tu nunca mudarás. Tu nunca mudarás. Esse é quem tu és. Toda dúvida, todo medo seja cancelado, ou seja cancelado. Toda dúvida, ou acerca de quem o Senhor é, que caia por terra, que caia por terra, que caia por terra. Que caia por terra, que caia por terra, que caia por terra. Que caia por terra, que caia por terra, que caia por terra. Imutável és, imutável és, imutável és, imutável és.
the promises you made. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shores into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you made. Me fazes vencer, me fazes vencer. Me chamas para ir mais fundo em tuas águas. Me fazes vencer, me fazes vencer. Me chamas para ir mais fundo em tuas águas. Me fazes vencer, me fazes vencer. Me chamas para ir mais fundo em tuas águas. Eu sinto que o Senhor está depositando confiança nos nossos corações, confiança nele, confiança em quem ele é. Ele sim, ele está nos chamando de fortes. Ele declara que nós somos fortes. Ele nos chama, Ele nos convida a olhar nos olhos dEle, nos olhos dEle. Não importa a tempestade em volta, não importa o tamanho das ondas, não importa os outros discípulos no barco, não importa. Ele nos chama a andar sobre essas águas, Ele nos chama a andar sobre essas águas, olhando fixamente nos olhos dEle, olhos que transmitem paz, que transmitem confiança. Oh, nós olhamos para Ti, não me deixe ser confundido, não me deixe ser confundido. Nós olhamos para Ti, nós olhamos para Ti, nós olhamos para Ti, nós olhamos para Ti. E nós confiamos em Ti. Confiamos no fato de que nunca mudas, no fato de que nunca falhas. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está.
teu nome imutável imutável Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado nesta manhã. Deus abençoe. Vamos estar passando para a nossa pastora. Estamos novamente reunidos para este culto de celebração, nesse dia de domingo, um dia de outono, já está começando o friozinho, a chuva, e em cada estação traz algo especial, traz uma peculiaridade, traz uma característica diferente, e o outono não é assim. E eu estava lendo que o outono, ele representa um tempo de colheita. Então, eu creio que este nosso outono, nós vamos ter muitas coisas para colhermos, sim, porque nós temos semeado. Nós temos semeado perseverança, nós temos semeado alegria, nós temos semeado compreensão, nós temos semeado a busca de Deus, a busca da presença de Deus, e a palavra de Deus é fiel, a menos que ela esteja mentindo. Nós colheremos. E a palavra diz mais, ela diz que nós não colhemos na mesma proporção que nós semeamos. Então, muitas vezes nós semeamos uma semente, 2 sementes, mas nós colhemos muito fruto. Então, eu creio que esse outono, ele vai ser um outono diferente para nós, diferente para mim, diferente para você. E eu quero compartilhar aqui rapidamente, porque hoje não sou eu que vou dar os anúncios, eu quero compartilhar rapidamente aqui com você o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria, ela não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável.
ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. É uma passagem conhecida, mas quando nós paramos para meditar a respeito dela, ela faz um sentido totalmente diferente na nossa vida. Nós falamos muito de sabedoria, nós lemos sabedoria no livro de Provérbios de tantas formas, de tantas maneiras, mas eu encontrei, assim, por casualidade eu posso dizer, uma definição para sabedoria. E existe sim, a sabedoria, ela traz em si uma metanoia. E foi esse significado que eu achei por acaso. E ele diz assim, metanoia, mergulhar no coração da sabedoria. Significa uma completa transformação no entendimento e na consciência. E foi isso que eu fiquei meditando a respeito da sabedoria. Essa mudança que precisa acontecer e que nós somos tão cobrados dela e nós somos tão alertados dela, essa mudança ela está na sabedoria. E essa sabedoria, essa metanoia, esse mergulho que nós precisamos fazer dentro da sabedoria, não é apenas uma mudança de opinião, ela não é apenas uma mudança de um ponto de vista, ela não é apenas adquirir um conhecimento, uma informação sobre determinada situação, sobre determinada passagem bíblica. Isso faz com que a gente aprenda, faz com que a gente adquira conhecimento. Mas essa transformação que a sabedoria requer, essa mudança, ela vem lá de dentro, do nosso íntimo, lá dentro de nós mesmos. Ela muda, ela transforma. É como se fosse um insight que acontece dentro de nós. É uma revelação que acontece dentro da nossa consciência, dentro do nosso ser. Isso traz a verdadeira sabedoria. Isso traz essa metanoia, essa mudança. Ela não é apenas uma mudança naquilo que eu penso. Ela é uma mudança naquilo que eu sou. Eu mudo, porque mudou algo. Não é uma mudança apenas da ideia. É uma mudança de mim mesmo. Isso é a revelação que traz. Irmãos, e essa metanoia, essa transformação que acontece dentro de nós, ela expande a nossa mente, a forma como nós pensamos. Ela expande o nosso coração, a forma como nós vivemos e nós vemos as coisas. E isso traz uma mudança, sim, do nosso ser. Não porque adquirimos um conhecimento, não, mas porque nós somos impelidos, nós mergulhamos nessa sabedoria e nós somos transformados. Quando nós lemos ali em Tiago, essa transformação de comportamento não veio porque se adquiriu um conhecimento, veio porque houve uma revelação lá no nosso interior, no nosso homem interior. E ela vai se transformar em atos de justiça, sim. Então, é um tempo de colheita e nós vamos colher atos de justiça. Amém, irmãos? Eu quero deixar rapidamente aqui dizer que os dízimos e as ofertas, eles podem sim estar sendo feitos pela nossa conta bancária. As doações também, elas podem ser feitas pela conta bancária. Vai estar sendo colocado aqui o número da agência, o número do banco, a nossa conta, para que você possa fazer isso através de transferência ou para que você possa fazer isso. Se você não quiser fazer por transferência, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. E aí a gente pode marcar uma forma e você pode entregar em dinheiro, em notas, né, esse valor. Então, nós estamos nos movimentando para a conclusão da obra da igreja, através das doações, das cestas, o projeto das cadeiras. Converse aí com o líder do seu grupo Lar e Vida. E nós estamos, sim, crendo num milagre de Deus. Nós estamos crendo num mover de Deus. Nós estamos crendo. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E muito em breve, nós estaremos todos juntos, reunidos, celebrando ao Senhor. Então, fiquem todos na paz do Senhor. E eu vou estar passando para o nosso pastor agora. Que Deus abençoe. Meus irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor. Dizer da minha alegria de poder me comunicar com os irmãos através do nosso culto online, né? Que tem sido uma benção. Estava nesta manhã meditando no que o louvor trouxe nesta manhã.
dizendo que o nosso Deus está na tempestade. Ele é um Deus que cavalga na tempestade. E como Deus usou nosso louvor nesta manhã de uma forma especial, como sempre tem sido, mas trazendo um louvor revelado ao coração dos irmãos de uma forma muito especial. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos guiados, amém? Por sons que são característicos da nossa época. Não, tem aqueles que têm a minha idade, outros que teve em todas as nossas cidades, tem ritmos que a gente se acostuma, que a gente gosta. Agora, quando nós falamos de adoração, nós temos essa sensibilidade para a adoração. Nós entendemos que Deus nos aparelha através da adoração, nos traz um momento especial para ouvir a sua palavra e para confirmar a sua palavra. E nesta manhã, parte da adoração dizia que nosso Deus é um Deus que cavalga na tempestade, que anda na tempestade, que em dias difíceis Ele está ali. E é nesse contexto que eu quero lhes trazer nesta manhã uma palavra ao coração dos irmãos. Também quero lhes anunciar que nesta semana nós estaremos informando os irmãos como será no próximo domingo. Nós estamos com um alvo que no próximo domingo faremos já nosso primeiro culto ali no nosso templo. Enquanto vamos ajustando o que está faltando, já vamos nos deslocando para o templo, para podermos orar, respeitando os limites que as nossas autoridades têm nos dado. Faremos isso e os informaremos durante a semana. Amém? Então, meus queridos irmãos, eu quero lhes trazer um tema nesta manhã, continuando a falar do ambiente profético, de uma visão profética, né? Quero lhes falar da importância de ser guiado pela nossa integridade em momentos de dificuldade, em momentos que temos dúvidas sobre tantas coisas, sobre o futuro, sobre situações que estão acontecendo, sobre a nossa vida particular. E uma visão guiada pela integridade, ou seja, nossa visão precisa que nossos valores que formam o nosso ser, eles nos guiem. O texto que está no livro de Provérbios 11, versículo 3, diz: a integridade dos justos os guia. E nesse texto de Provérbios 11, 3, a integridade dos justos os guia, eu quero contextualizar com o momento da vida de Gideão, no livro de Juízes. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele é um período de tempo que mais ou menos 300 e poucos anos, que vai desde a morte de Josué até a primeiro rei em Israel, que é Saul. Então esse período de Juízes é um período que é caracterizado. O escritor diz o seguinte no capítulo 17, versículo 6 de Juízes, que naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que achava reto, ou seja, cada um não estavam sendo guiados de uma forma organizada, de uma forma, cada um, não, vendo o que cada um tinha de responsabilidade. E este tempo que estamos vivendo, muitas vezes nos traz sintomas do livro de Juízes, características do livro de Juízes. E a vida de Gideão é muito especial, porque depois que Débora e Baraque eles morreram, houve um período de afastamento do caminho do Senhor. E eles foram entregues durante 7 anos, mais ou menos, a uma perturbação muito grande pelos amalequitas. E foi tão dura essa perturbação que chegou sobre Israel, que eles tiveram que sair
dos campos e se refugiar nos montes. Por isso nos encontramos em Gideão malhando trigo no lagar, ou seja, num lugar que não é lugar de malhar trigo, e sim de produzir vinho. Então, e nesse contexto de Gideão, que eu quero lhes falar nesta manhã, sobre a importância de uma visão ser guiada pela integridade de nosso coração. E eu quero ler o texto que está em Juízes 6,12, que diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Meus irmãos, esse encontro de Gideão com Deus, e ele diz homem valente, parece que ele é antagônico ao lugar onde está Gideão, malhando trigo. Isso que o Senhor estava vendo em Gideão, que era tão importante para aquele momento de grande dificuldade, naquele momento tão difícil de Israel. Ele diz homem valente, um homem forte, que quer dizer homem forte, corajoso, guerreiro. Ele disse: onde estava a coragem de Gideão? Que aspectos nos encontramos para que Gideão liderasse um momento tão importante da vida de Israel? E esse tempo são tempos que nós também enfrentamos familiarmente, enfrentamos no ministério, enfrentamos nos nossos negócios. Nós sempre, de alguma maneira, nós temos situações específicas que nos desafiam a ser guiados pela nossa integridade. Então veja só que o Senhor é contigo, homem valente. Ele nos diz algo. O que o Senhor estava olhando de Gideão? Que as aparências diziam que ele estava com medo, escondido dos seus inimigos. Mas a primeira coisa que nós podemos nos posicionar, entender a respeito de Gideão, ainda que havia muitas dificuldades em Israel, ele não estava desfalecido. Ele estava fazendo o que ele podia fazer. Ele estava ali no lagar, malhando trigo. Ele não estava desfalecido, reclamando, atraindo aquilo que os inimigos diziam que ele era. Então, a primeira situação que alguém que é valente é alguém que pega os recursos que tem, as situações que tem e as enfrenta. Ele estava ali fazendo o que ele podia fazer. Então, já é uma posição de alguém, a valentia dele já estava ali, naquele lugar, fazendo o que ele podia fazer. E por que nós falamos que a integridade do homem é capaz de abrir a visão, capaz de lhes trazer a visão correta do que Deus tem para o tempo que ele está vivendo? Porque é um Deus que realmente ele cavalga na tempestade, ele anda, é um Deus todo-poderoso que não mudou, que ele não precisa nos prejudicar para nos trazer uma situação, para nos trazer consciência. Nós podemos ter sensibilidade antes disso. E veja só que o Senhor é contigo, homem valente. É algo muito especial. Ele não estava prostrado. Vai nessa tua força, diz o Senhor, diz o anjo. Vai nessa tua força e tu livrarás Israel. Que força! Que força ele estava vendo. Que visão, porque, irmãos, sem visão o homem se corrompe. E ele estava para ter força, é necessário ter alvo, ter visão. E aqui que nós aparecem claramente, neste texto, começam a aparecer os valores de Gideão, os valores que eles são guiados. E um deles, que aparece muito claro, é a humildade de Gideão. E me parece que a humildade acessa a nossa integridade de uma forma muito forte. A humildade que nós tivermos, ela acessa valores da nossa integridade, que ele reforça, ele dá força para a nossa integridade, para refazer caminhos, para sempre estar atento às circunstâncias. A humildade é capaz de harmonizar um ambiente
um ambiente para que nossa integridade ela seja fortalecida, ela seja dirigida, ela seja nutrida. E veja só que nesse momento que ele diz, nós estamos falando de humildade, nós entendemos no livro de Filipenses 2:3, diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Versículo 2, versículo 3. E esses dois aspectos, eles lutam com a humildade. A vanglória e o partidarismo. Ou seja, a gente ter acepção de pessoas, partidarismo, daí saiu da palavra eritéia, saiu o partido político. O partido político já diz, ele tem uma forma de pensar que se afasta do resto. Só aparece somente uma parte da verdade nesse partidarismo. Por isso o apóstolo Paulo diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Ou seja, vanglória é ir atrás do vento, ir atrás de coisas que não têm valor. E nesse sentido aparece aqui Gideão. Gideão aparece com ele dizendo uma coisa: eu sou o menor na casa do meu pai. Reconhecer que nós somos os menores, né? Dentro de uma comunidade, assim, dentro da comunidade de crentes de Porto Alegre, é uma coisa. Agora, quando você diz, sou menor na casa do meu pai, é na sua comunidade, onde as pessoas te conhecem, onde ele realmente tinha esse conceito. Ele se achava o menor. Ou seja, ele achava que ele precisava realmente depender da comunidade onde ele estava. Ele não se achava o máximo. Ele realmente entendia que havia uma força dos irmãos, daquilo que estavam ao seu redor, que ele dependia dele. Então, esse aspecto de Gideão, de humildade, que está refletido nas Escrituras, diz: eu sou menor na casa do meu pai. Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender que nós dependemos de uma comunidade, que nós somos fruto da nossa dependência. Nós encontramos nossos irmãos na nossa comunidade, aspectos que nós não temos, situações de fortalecimento que nós pessoalmente não temos. Alguns até podem dizer isso, mas muitas vezes pensam que eles são sustentados pela sua capacidade. Então a vanglória, ela nos correr atrás do vento. E a vanglória, ela é necessária. São ídolos externos que têm que ser quebrados para que a humildade possa trabalhar. Que são esses ídolos? Nossa tradição são ídolos. Posição social também é nossos ídolos. Que vão pensar de mim são ídolos terríveis. Porque quando eu penso o que vão pensar de mim, eu estou sempre trabalhando para que alguém me veja de uma certa maneira, para que ele me veja de uma forma que não me prejudique, que não me traga constrangimento. Então, humildade de Gideão, ele já ultrapassa, porque ele diz: eu sou menor da casa do meu pai. Ele não está dizendo isso da boca para fora, ele sente isso, o Senhor viu isso nele. Então nós vemos que a humildade, ela percorre áreas de nosso caráter, que percorre onde nós somos honestos, onde nós tratamos as coisas com honra e respeito. Então, esses aspectos, a humildade acessa os atributos de nosso caráter que vão nos guiar em momentos difíceis, que vão nos guiar em momentos de dificuldade. Então, esse primeiro aspecto da humildade, ele tem esse contraponto, ele tem essa situação que são, por exemplo, o partidarismo, a vanglória. O que é o partidarismo? Partidarismo é eu tenho acepção de pessoas. Indiferente eu ter empatia, eu ter paz com todos, mas a acepção, muitas vezes, ela nos leva a um partidarismo. E normalmente, embaixo de uma acepção de pessoas, tem a falta de humildade.
o acessar de Gideão para a sua visão libertadora, para a sua visão de vitória na vida dele, passou pelo seu caráter de humildade. Ele disse: quem sou eu? Mais ou menos isso. Ele disse: se eu sou menor da casa do meu pai, como poderia ter força? Então nós vemos que Deus está aqui enxergando algo no momento difícil em alguém que se humilha, que depende, que sabe que é um conjunto, que não é a sua oração poderosa que faz isso, mas é um conjunto de orações que percorrem o corpo de Cristo. Ele se dá conta que não é o que os outros pensam dele, não é a reputação que ele acha que deve ter. Alguém pode até manchar a sua reputação, mas nunca ele manchará o seu caráter, que são totalmente diferentes. O que os outros acham ou não acham, ele pode atingir durante um tempo a sua reputação, mas o seu caráter não, porque seu caráter é aquilo que você é, aquilo que você é guiado por ele. Então, esses aspectos de ter uma visão em momentos de crise passa muito pelo como acessamos nossa integridade, como nós construímos nossa integridade em momentos difíceis. E o outro aspecto é a integridade. Veja só que o livro de Juízes, os pilares do livro de Juízes é obedecer e não obedecer. Durante várias décadas, o que é registrado em Juízes é quando Israel obedecia, ela era próspera, Deus os abençoava, Deus se revelava de uma forma especial. Quando eles apostatavam da fé, desobedeciam, eles tinham grandes tribulações e tinham que enfrentar o arrependimento e a volta a Deus, que é nesse aspecto que está acontecendo com Gideão. Então nós vemos que esse aspecto da integridade, obedecer e não obedecer, eu quero destacar 2 aspectos disso. O primeiro é uma obediência por obrigação. Uma obediência que nós fazemos por obrigação, ela é uma obrigação moral. Ela é importante? Ela é importante. Ela não deixa de ser importante. Essa obrigação moral você faz por dever, você faz porque tem que fazer. É mais ou menos como a grande parte da população reage à nossa Constituição, às nossas leis. Muitas vezes você não gosta, mas você obedece porque está na Constituição. Mas isso, obedecer por obrigação, não te santifica. Não te traz um aprendizado de quem é Deus. Obedecer porque tem que obedecer, ele é por obrigação. É aquilo que nós vamos ensinando aos nossos filhos, para que eles troquem pela honra quando eles crescem. Quando eles crescem, eles precisam trocar a obediência pela honra. E quando nós entramos, essa palavra obedecer por obrigação, é uma palavra que seja upacono, que quer dizer obedecer, é uma obrigação por dever. Mas eu estou falando da integridade de Gideão, que continha honra. Ele explicita de uma forma clara que a sua formação moral, ele não tinha obrigação apenas. Ele tinha honra aos seus antepassados. Ele tinha honra no momento que alguém o orientou de uma forma correta. E a outra forma de obediência, que é o potássio, ela é por devoção. É aquilo que se exemplifica. Sara falou a Abraão, é uma obrigação que é uma obediência que se dá nos casais, em maridos e mulher. Então nós temos essa obediência que é por devoção. É diferente, ela é construída em cima da honra. É uma obediência que nos traz apenas como é o dever moral. Nos traz a responsabilidade moral com as coisas que estão ao nosso redor. Há uma responsabilidade moral quando há devoção.
essa devoção é algo que estava claro em Gideão. Gideão, nós vemos que a sua visão de libertação estava ancorada em honra. Como é que nós vemos isso? Porque ele faz essa pergunta ao anjo que o visita. Ele disse, mas o que aconteceu com as promessas, com aquilo que nossos pais viveram e nos falaram a respeito? Ele está muito claro na vida de Gideão que ele tem no seu coração um respeito, uma honra por aquilo que foi ensinado a ele. E não foi naquele momento. Em algum momento, Gideão foi orientado de quem era Deus, o que Deus fazia e de que forma. E ele não apenas recebeu porque ouviu, mas ele honrou o que os seus pais falaram, que aqueles que ministraram sobre ele. Então nós vemos que há uma devoção, há um crer de Gideão, que traz a honra para perto dele, naquelas pessoas que o orientaram. E ele está naquele momento dizendo ao anjo, naquilo que estava no seu coração, onde está o Deus que nos trouxe, que nos tirou do Egito, aquele Deus que tem se manifestado de uma forma tão extraordinária. Ou seja, aquilo estava no coração porque alguém tinha lhe dito e ele tinha crido. Então os valores de honra que ele estabelece a respeito dos pais espirituais, dos seus pais, tudo aquilo que ele tinha recebido, nós não nos damos conta, mas talvez estamos sendo submetidos em momentos de crise a uma palavra profética, a uma palavra que foi trabalhada no coração de alguém, e ela entra e sai, ela não fica, porque nós temos dificuldade com a devoção. Nós até entendemos que temos dever de obedecer, mas a devoção é uma inclinação de nosso espírito, é uma inclinação da nossa alma para crer, para saber que estamos num lugar seguro. Normalmente, a desconfiança, ela repele a devoção. O que alguém recebe de Deus num ano, muitas vezes, vale por 10 anos de alguém que não tem devoção. Porque ali a devoção crede em vossos profetas e prosperareis. A sua palavra ainda é a verdade. Quando nós cremos, não estamos falando apenas em ouvir alguém. Nós estamos falando em crer, em ter devoção, ter respeito. O aspecto da honra que aparece em Gideão lhe traz aspecto do seu caráter que lhes faz ter forças naquele momento de tribulação. Não é apenas quando as coisas estão prontas. E no momento que está se gerando a situação, que está se gerando as circunstâncias, ele tem percepção, ele tem sentimentos, ele está ali vendo que existe lá fora uma idolatria muito forte, que ele tem que resistir a essa idolatria. E veja só que essa integridade que é guiada pela honra, essa integridade que é guiada pela honra, não é porque eu acho ou não acho, é diferente de obedecer por obrigação. É totalmente diferente. Quando nós estamos numa obrigação, temos medo, sabemos que está, mas nós temos que ir trocando essa obediência por obrigação, por a verdadeira obediência, que é por devoção. Nós vamos entender depois, com o dia que nós começamos, quando nós voltemos a falar sobre servir, você vai ver que há uma diferença grande em servir por devoção e por obrigação. Há uma grande diferença no tipo de pessoa que é gerada. A devoção, ele traz sobre alguém uma guia. Os retos são guiados pela sua integridade, pela forma como trabalham a honra, porque, meus irmãos, honrar em momentos que está tudo certo é muito fácil. Agora, normalmente nas áreas de dificuldades, o nosso inimigo trabalha, as situações se confrontam, e aí que aparece se nós realmente temos honra em nosso coração.
Se somos realmente agradecidos a Deus ou temos outro tipo de comportamento por obrigação. Então veja que essa disposição de se submeter traz uma responsabilidade moral sobre a pessoa. Essa disposição de se submeter, ele fica responsável, ele fica sensível sobre tudo que está acontecendo ao seu redor. E nós vemos que Gideão tinha uma responsabilidade que estava sobre ele, que o segurava naquele lagar. Não era porque estava com ausência de comida ou alguma coisa só. Ele tinha uma responsabilidade moral, vinha de uma honra. Eu tenho, como ele dizendo, eu tenho minha responsabilidade aqui. E eu preciso fazer isso porque eu sou responsável. Eu sei que meus pais fizeram, eu sei que eu recebi do Senhor. Eu preciso ser responsável com o momento que estou vivendo. Então, esse aspecto da responsabilidade de Gideão são parte da sua integridade que está guiando Gideão. Gideão não está no lagar porque ele não tem o que fazer. Ele está sendo guiado pela sua responsabilidade. Ele está sendo guiado pelo seu caráter. Ele está sendo guiado por aquilo, pela sua devoção, pela sua honra. Ele está sendo guiado. Então, quando nós abordamos a integridade nos guiando e vemos que a devoção nos faz honrar, a devoção é irrigada pela honra, ela é totalmente irrigada pela honra. Então nós vemos, mas em que aspecto nos aparece mais claro, prático de Gideão, que ele realmente tinha um coração que honrava? No momento que Gideão ele vai ofertar ao Senhor, que ele vai fazer, e ele traz a oferta para que o Senhor confirme tudo aquilo que ele está dizendo. Ele dá uma oferta de a quantidade que ele usa, que é um efa, aquilo mais ou menos, e um cabrito. Para o momento de dificuldade que ele estava vivendo, aquela oferta era de 10 vezes mais do que uma pessoa comum pode ofertar. Meus irmãos, veja só que a oferta de Gideão é algo que o aspecto real da sua vida de devoção lhe traz uma confirmação daquilo que ele pensa sobre Deus. Ele não foi ali alguém raquítico para trazer aquela oferta ao Senhor. Irmãos, quero lhes lembrar o momento que Israel passava, atacados continuamente pelos amalequitas. Eles tinham fugido de lugares para os montes. Eles estavam com poucos suprimentos. Mas, meus irmãos, me chama a atenção que a integridade dos justos guia, e a integridade de Gideão, ele tinha algo para dar para Deus. E não era comum o que ele tinha. Enquanto alguém ofertava normalmente 1/10 do que ele ofertou, ele ofertou um efa de farinha. Ele ofertou um cabrito. Em momentos de tempestade, em momentos de dificuldade, a sua, como ele dizendo, meu suprimento que chegou à minha casa, ele não vem da minha capacidade. É o Senhor Deus que tem ainda nos suprido neste momento difícil. É um reconhecimento das coisas de Deus. Oh, glória! É um reconhecimento que Deus é o supridor, é aquele que nos sustenta. Então a honra não é um aspecto teórico das coisas, a honra é um aspecto prático de sensibilidade, que não está ligado a uma obediência ritual, uma obediência por dever, mas é uma obediência por devoção. Sabe que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que a nossa vida, a parte prática de Gideão, quando ele oferta 10 vezes mais, um efa de farinha, mais um cabrito, ele realmente descobre partes da sua integridade que estão guiando sua vida, que estão guiando a sua forma de ser. Nós vemos que essa
essa forma de ele proceder. No capítulo 8, aparece outra característica dele: cansado, mas perseguindo. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida, quando Deus está trabalhando disciplina em nossas vidas, muitas vezes nós podemos estar cansados de fazer uma tarefa, mas a nossa integridade diz que nós temos uma responsabilidade com ela. Nossa devoção diz isso. E ele saiu para perseguir 2 líderes amalequitas. Eles passaram pelos povoados e pediram ajuda aos irmãos que não lhe deram. Mas a palavra registra cansado, mas perseguindo. Que valor impressionante do caráter de Gideão. Cansado, mas perseguindo. E ainda alguns irmãos disseram para ele: mas você, quem é você para fazer tudo isso e não nos avisar? E ele se desviou dessa contenda dos irmãos de Efraim, dizendo: eu sou menor. De novo a sua humildade o guiou, não deixou haver uma guerra civil contra Efraim. Ele foi retirado desse ponto pela sua humildade. Muitas vezes ganhamos batalhas, mas ficamos desconectados com a nossa humildade. Deus nos abençoa e nos desconectamos da onde saímos e de que maneira Deus nos conduz. Muitas vezes Deus nos prospera e nós nos desconectamos da onde Deus começou a nos abençoar. Tiramos das nossas vidas a devoção, a honra que Deus tem que ter. E ele mostra isso pela sua oferta, mostra isso pela forma como ele agiu. Por isso, nesta manhã, eu quero poder orar pelos irmãos, porque nosso Deus nos conduz nas tempestades. Mas nos momentos de dificuldades, que cada um passa, é a nossa integridade que nos guia. Nossa integridade é uma luz que resplandece em nossos rostos, como resplandecia em Gideão. Gideão não sabia que o seu caráter resplandecia para Deus. Havia tantas pessoas em Israel. E o Senhor procurou a vida de Gideão para liderar algo tão extraordinário sobre Israel. Deus, nesta época que estamos vivendo, está olhando para você, olhando para mim. Se Ele vai encontrar em nossas vidas algo tão especial como encontrou na vida de Gideão, para que a gente possa caminhar e guiar tantas pessoas que estão em grandes dificuldades. Quero lhes lembrar por aquilo que vou orar nesta manhã. Humildade precisa quebrar os ídolos externos que estão continuamente falando para nós a nossa posição, nosso partidarismo, achar que somos superiores a alguém. O que os outros vão pensar. Sim, irmão, odres novos, querido, odres novos. Precisa ter odres novos para receber o que é novo. Nosso Deus se renova a cada manhã. Deus não é um Deus rotineiro, é um Deus de coisas novas, um Deus de caminhos novos. Que interessa o que eles acham sobre sua reputação, sobre a minha, se é a nossa integridade que nos guia, a integridade que guia você. Quero orar por isso. Os cananeus, os amalequitas, eles representam a nossa carne, sabia? Nossa carne milita contra o espírito. E aí nós precisamos orar. Você precisa orar para perdoar, para apagar calúnias, para apagar ameaças. É oração. Não adianta saber com a cabeça. Se o espírito não ministrar dentro de você, não vai acontecer nada. Então, nesta manhã, onde você está, eu quero orar sobre isto que Deus nos traz de revelação nesta manhã. Orar para que as
ídolos externos sejam quebrados, para que nossa obediência passe do dever de obedecer para a devoção, para que quando em momentos que se precise de você continuar perseguindo os seus alvos, você seja ancorado na sua integridade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fecha teus olhos onde você está nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós lhe agradecemos pela sua bondade nesta manhã. E nós, Senhor, nesta manhã estamos meditando em algo extraordinário da tua palavra. Uma visão guiada pela integridade em momentos de dificuldade. E neste momento nos acessamos os caminhos de integridade que o Senhor tem nos dado ao nosso redor. Caminhos de integridade que são acessados pela honra, pela humildade. A humildade começa a abrir um caminho para que a nossa integridade seja suprida. Nesta manhã nós repreendemos os ídolos externos, aquilo que nos achamos que somos, aquilo que nos trazemos como tradição, que não permite o novo entrar. Senhor, aquilo que tem segurado nossas vidas, o que os outros vão pensar, Senhor, nós nos preocupamos com o que o Senhor pensa. Nesta manhã, sobre a vida de Gideão, nós ministramos, Senhor, a virtude do céu sobre cada coração, a virtude de esperança que vem, Senhor, de uma comunhão contigo, do teu Espírito. Por isso, Senhor, nesta manhã, que nossos inimigos, aqueles que ameaçam, os medos, situações de conflito, situações particulares, elas sejam apagadas pelo poder da tua palavra, e que nasça lá dentro uma confiança, Senhor, que nos dá visão para caminhar, para andar nesta terra vitoriosamente. Nosso Deus é um Deus que caminha na tempestade. Oh, glória ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesta semana de uma forma especial.